Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 7 de novembro de 2011, segunda-feira. O verbete é o de número 2108. Ele tem 5 páginas, 53 logias e 14 máximas. O tema é zona de desconforto. A especialidade, autocoerenciologia. Quem elaborou o verbete com muito critério e dedicação foi a professora Eliana, que está ali, muito bem assessorada. Definição: a zona de desconforto é a área, local ou condição na qual a consciência se sente incomodada, desassossegada, apoquentada, importunada e inquieta, com algum grau de mal-estar, insegurança e insatisfação, notadamente em relação a aspectos incoerentes da automanifestação, podendo impulsionar, paradoxalmente, reciclagens intraconscienciais. A autossaturação pronunciando reciclagem, ou prenunciando reciclagens. O conforto desconfortável. A deflexão gerando reflexão. O ponto de viragem consciencial. O incômodo promovendo desacomodação. Os pertúrbios reeducadores. O desconforto imposto, necessário, da consim truculenta, ressomada em soma frágil. A zona de risco consciencial. A dissonância cognitiva gerando inquietação pela incongruência entre o verbo e a ação. O fim do boavidismo. As crises de crescimento precipitadas pelos auto-incômodos. Eu li apenas uma parte aí. Os desconfortos extrafísicos da Melex. O incômodo da consciência recém-dessomada perante a autoinconsistência, as autoinconsistências da última vida intrafísica. A autoincongruência multidimensional. A argumentologia tem o tópico aí sobre taxologia, onde tem 30 zonas de desconforto vivenciadas pelas consciências, ainda incautas quanto à autocoerenciologia. Vale a pena ver essas 30 linhas. Na remissiologia, entre os 15 nós destacamos aborrecimento, autossaturação intraconsciencial, correção de rota, recim e zona de conforto. Agora, frase enfática. A zona de desconforto vivenciada pela consciência intermissivista é a oportunidade evolutiva ímpar, promotora de reciclagem intraconscienciais, embasadas na coerência das automanifestações. Você ainda vive sob a sombra e água fresca da zona de conforto? Ou já se inquieta frente às autoincongruências manifestas? Agora, eu fiz aqui um levantamento de mega-análise com 20 itens. Desconfortologia, desassossego, insatisfação, autoconflitividade, incômodo, crise, viragem, pertúrbio, inquietação, autoimportunamentos, pressão, autoenfrentamento, mini-dissidência, autoavaliação, autorrenovação, autocontradição, descontentamento, ansiosismo, reciclologia e autopusilanimidade. Agora, questionamento. 2 casos me intrigam até hoje, faz parte da minha autopesquisa. Em trabalho na região amazônica, estava em grupo de 39 pessoas, onde 36 pegaram malária. Eu fui um dos 3 que não pegou a mesma. Em certa época, fui encaminhado para um médico especialista em câncer de boca e, após longos exames, foi constatado que não era câncer e também que não houve diagnóstico nenhum. A explicação dada foi uma virose. Esses casos poderiam ser indício de macrosoma ou amparo de função? Sim, o caso é estudar bem a situação. Estou com gripe esquisita há mais de um mês. Já fui a vários médicos.
2 vezes em emergência. Tenho muita tosse seca, fraqueza no soma. Acordo muitas vezes à noite tossindo e sufocada. Parece que minha garganta vai fechar. Sinto desconforto na garganta, como se tivesse um bolo nas laterais quando engulo. Tenho pigarro antes da tosse, como se um bichinho estivesse pinicando minha garganta dos lados. Sinto também pressão no tórax, como se estivesse sendo sugada para dentro. Toda vez que tusso, eu tenho que fazer respiração, cachorrinho. Isso vem automático, daí a tosse para. Estou achando muito estranho. Tem ideia que tipo de gripe é essa? Estou tomando antibiótico e vitaminas. Não sei mal o que fazer. Sinto também uma pressão no meu cardio-chakra. Qual especialista eu procuro? Existe radiografia para ver a garganta? Fiz raio-x do tórax, não deu nada. Olha, o melhor não é isso não. O melhor é ver a sua laringe e faringe, com calma, com detalhe. Leva que tem muito aparelho por aí. Se te fazer exame, melhor. Está mal feito. Agora, é laringe e faringe. Tem que examinar isso bem, com calma, detalhes. Hoje em dia tem aparelho que vê tudo com calma. É melhor do que raio-x. Sou graduado em letras e atualmente me preparo para concurso público. No entanto, tenho recebido proposta para ser autônoma no comércio de orquídeas e desistir da docência. O senhor acha que ainda vale a pena insistir na carreira docente, mesmo com o baixo salário e risco que hoje estão presentes nas escolas? Ou é melhor partir para outra proposta com mais chance de fazer pé de meia, deixar as escolas e investir apenas na docência conscienciológica? Olha, aí tem que examinar com calma, né? Ver isso bem. A docência, de qualquer maneira, tem um aspecto muito bom, que é você ficar mais especializada, veterana, experiente. E é sempre bom, porque ensinar as coisas é a base de tudo, né? A vida depende disso. Não dá para fazer as duas coisas? Quer dizer, ser docente e ao mesmo tempo mexer com as orquídeas? É uma saída, né? Às vezes dá certo, quem sabe. Aqui, ó, João. Escuta, eu quero te falar que o seu verbete não combina com o meu, tá? Você está mostrando frase frouxa aí, o meu não tem, o meu está corrigido. Então eu não sei, tem 2 tipos, tá? Só te falando. Minha mãe pergunta ao senhor o que é bom para manchas na pele do tipo melasma. Ela tem essas manchas no rosto e nos braços, mas não sabe como tratá-las. Isso causa uma tristeza nela. Gostaria de saber se há possibilidade de ser derivada de algum hábito alimentar. A primeira coisa aí tem que examinar são os hormônios. Como é que está a vida hormonal da sua mamãe. Segundo, ver a idade dela. Terceiro, evitar sol. Quarto, examinar a dieta. Já li o livro Projeções da Consciência algumas vezes. Faço projeções conscientes com certa frequência. E o assunto me interessa muito. Contudo, nesse último domingo, ao reler o capítulo 2, Formas Pensamento, tive forte repercussão energética, rememorei vividamente uma projeção onde conheci uma consciência marcante. Era um homem que tinha notável capacidade de transfiguração e manipulação de morfo-pensene. Ele fez uma rápida apresentação, transfigurando-se instantaneamente e até mais do que uma pessoa, objetos e animais, que me deixou perplexo. Essa projeção me ajudou muito nos trabalhos que fazia na época, e ao lembrá-la tão vivamente, lendo o seu relato, tive a intuição de escrever. Poderia, por favor, falar mais sobre a consciência Carnot? Olha, o Carnot era uma pessoa que a turma toda conhecia e achava que ele era totalmente pirado, doidinho da Silva, lelé da cuca. Mas ele era super inteligente e ele era capaz de prever pelo som da locomotiva que chegava, ele sabia o número dela, que ele decorou todas as locomotivas que havia. Outra coisa, ele conhecia tudo sobre as locomotivas da Rede Mineira de Viação da época que ele viveu. E aquilo, todo detalhe, com exaustividade, o homem estudou tudo. Então ele não era nada bobo. Agora, com essa situação, quando ele dessomou, encontrei com ele, e ele estava com muita capacidade de fazer a renovação dos ambientes extrafísicos. Não é só a transfigurabilidade do psicossoma, não. É do holopensene, do ambiente que está. Então, isso tudo aí pode acontecer. Agora,
quem apareceu para você, você tem que ver o seguinte: se você se sentiu bem depois da vivência ou não. Se você se sentiu apertado, pode ser Exus. Os Exus também são ótimos em transfiguração. Então, abra o olho com isso, que pode ser a sério. Agora, se foi tudo bem, tudo ok. Vamos em frente. Como sabemos que uma ação irá criar uma interprisão? A interprisão cria dificuldades evolutivas de qualquer maneira? Não, se você faz uma ação com má intenção, você vai entrar na interprisão. É isso. Olha a cosmoética. Dar uma assistência especial ao nosso ciclo de contato seria desperdiçar o nosso potencial evolutivo? Não. Toda assistência que você faz é positiva. Se ela é bem intencionada, se é bem feita. Tendo boa intenção e cosmoética, mas sendo polêmico sobre algum assunto, a ponto de fazer com que as pessoas tenham raiva de nós, pode criar uma interprisão? Olha, depende do modo que você se manifesta. Todo mundo que tem vida pública arranja desafeto. Isso é sem querer, é inevitável. Todo mundo que defende certas ideias e vivencia aquilo, dá exemplo, também vai criar gente contra. Porque tem muita gente com a priorismose, de modo que isso você não pode fugir. Quem quer ficar bem com todo mundo, geralmente fica mal. Uma mudança de regime de governo quase sempre envolve morte e sofrimento. Nesse sentido, não seria melhor a Consim ficar longe desse processo para não se complicar? Depende, né, o que ela faz, as funções que ela tem, obrigações, deveres, etc., funções que ela exerce. Devido ao nível do cargo, o ministro cosmoético tende a criar mais interpretações para ele do que criaria em um cargo de menor nível. Depende do que ele faz. Se for do PT, ele está no buraco, deve estar piorando tudo. O aborto gera uma interprisão para os pais e para os médicos e enfermeiros, independente da época da gestação? Não, aí varia, cada caso tem que examinar, tudo tem que ir com calma, tem que ver cada caso de per si. Existia um médico cuja entidade que nele se conectava referia-se a ele como minha cápsula. Numa resposta a um questionamento anterior, a palavra cápsula com esse sentido do médico não pareceu ser conveniente no contexto da conferência. Não é mesmo. Não dá. Não é bem cápsula. Cápsula é uma coisa que guarda alguma coisa. Médium não guarda nada, ele solta. Na Conscienciologia, o que significa cápsula? Geralmente, cápsula que nós falamos é a cápsula do tempo. É você faz uma coisa que na próxima vida você vai abrir aquela coisa para ver o que aconteceu. Isso aí é o auto-revezamento. Isso é que é a cápsula do tempo que a gente fala. A cápsula do tempo é muito usada do ponto de vista geral, inclusive com processo de ficção científica e outras coisas mais. Agora, a cápsula pode ser também bala de revólver, tá? Quer lembrar isso também? Tem esse outro aspecto. Agora, ó, eu entrego aqui, sabe, a professora para você. Eliana, tudo bom? Aqui na pensinologia, a segunda e terceira linha, é a manutenção da autopensinidade rígida na zona de conflito íntimo. Eu queria saber se existe uma manutenção da autopensinidade com conflito. Então, para explicar isso, por favor. Aqui, Arlindo, a ideia é uma condição melhor, ideal, né? Dentro do possível, se nós conseguíssemos manter uma autopensinidade rígida, mesmo numa situação de conflito interno, conflito íntimo, de conflituosidade, de desconforto, com certeza a gente conseguiria lidar melhor, né? Nós iríamos lidar melhor com essa situação desagradável. Então, aqui é uma indicação de que seria inteligente, seria útil se a gente conseguisse manter essa pensenidade equilibrada, rígida, sem que o processo emocional, né, tomasse conta completamente, enfim, que a pessoa se desorganizasse muito em termos energéticos também, né, que pensenidade de pensar, e que a racionalidade, o PEN, pudesse então estar imperando, que é ele que vai, né, determinar aí um processo mais equilibrado, mais homeostático.
Então é muito mais uma recomendação e uma ideia de que isso, né, seria indicado aí para a gente lidar com situações conflitivas internas, pessoais, íntimas, intraconscienciais. Então, agora, depois na fatologia, na página 28, a terceira linha de baixo para cima, a terceira, depois continua para a segunda, os agastamentos dos acoplamentos assistenciais. Os agastamentos dos acoplamentos assistenciais. Pois Agastamento, pelo que eu vi, é o importúnio, né? Isso, seria quase um sinônimo, né, de desconforto, de importunação. Até por experiência pessoal, em diversos momentos, né, de processo assistencial, em dinâmicas parapsíquicas, em processos até de TENEPS, muitas vezes os acoplamentos assistenciais causam um desconforto inicial, temporário, por vezes duradouro, né? E que eles fazem parte do serviço, né? Então, eu tinha, né, até vários anos atrás, uma concepção ingênua de que assistência é uma coisa perfumada, cor-de-rosa, né, dourada, só pétalas de rosas. Não, e a gente tem que, muitas vezes, o professor Otávio Araújo que dizia, botar a mão, né, na caixa de gordura, se sujar, sentir um mau cheiro, sentir desconforto, enfim. É o processo da consciência, da consciência que a gente está assimilando, percebendo, e isso tem como não gerar um certo desconforto, pelo menos momentâneo. E saber lidar com isso faz parte da assistência. É que seria, pelo que eu entendi, um importúnio assim bem passageiro, no momento superado, porque está assistindo, né, isso. O Fernando lembra aqui a TENEPS, né? Sim, o processo assistencial, né, quando a gente ganha uma certa experiência, um certo traquejo, é essa assimilação que causa esse desconforto, depois uma desassimilação bem feita, o trabalho encaminhado, e isso passa, né? Isso fica apenas um período temporário. Agora, a última coisa na taxologia, página 32, o número 26, traforismo. 26, está lindo. Traforismo, o perdulário de trafores ante os trafais alheios. Isso aqui é o seguinte: a gente conhece aí, a gente vê tantas pessoas, tantos colegas, né, com muitos trafores, com muitos talentos. Felizmente, poucos deles, né, nem todos, perdulários, ou seja, que esbanjam, que não valorizam, que não aplicam esses trafores. Então, como é que fica o processo da autocoerência, né, da intraconsciencialidade, ou seja, que zona de desconforto que deve gerar desse perdulário de trafores que não está valorizando, não está aplicando os talentos que tem de forma assistencial, de forma evolutiva, perante as dificuldades das outras pessoas, né? A gente vê, às vezes, no meu caso, eu tenho uma certa facilidade para escrever, para me expressar na escrita, e a gente vê, às vezes, as pessoas com muita dificuldade, é um trafal, ainda não conseguiu esse processo. E eu vejo pessoas que escrevem muito bem também, conheço vários casos, mas elas não estão aplicando isso. Então, né, eu me sentiria desconfortável em estar sendo uma perdulária desse tipo de talento diante da dificuldade alheia, né? E até porque a gente pode, de alguma forma, se ajudar e ajudar as pessoas também a desenvolverem essa habilidade da escrita, da expressão pela escrita. Então, obrigado. Eliane, na página 30, em sindromologia, a segunda linha, a síndrome do ansiosismo. Qual é a relação com o desconforto? Com o desconforto, né? Positivo, no caso. Aqui, a ansiedade, o ansiosismo, ele nunca é confortável, né? Pelo menos, eu sou uma pessoa com um certo grau de ansiosismo, Roberto, e tento trabalhar isso, né? Não superei totalmente. E é desconfortável você estar ansioso, você estar inquieto, né? Você não conseguir lidar com parcimônia, com tranquilidade, até diante de uma dificuldade, de um desconforto. Então, a síndrome do ansiosismo seria aquela zona de desconforto nosográfica, né? Patológica, que não ajuda, né?
ansiedade aí, a gente sabe que não ajuda ninguém. É nessa relação que eu fiz com o verbete. E na página 31, em taxologia, o número 2 ali, a ciência. Qual é o tipo de desconforto ali em relação ao princípio da descrença? Também aqui é uma proposta minha, uma ideia, né, uma hipótese desse verbete, que o cientista eletronóstico, materialista, intrafisicalista, né, com uma visão muito míope de todo o processo evolutivo, multidimensional, né, teria um certo desconforto, entraria numa zona de desconforto diante do princípio da descrença, que diz a ele: olha, não acredite em nada, tenha suas próprias experiências, faça a sua autopesquisa, seja participante do processo, coisa que na ciência convencional, né, na eletronáutica, a pesquisa participativa, o pesquisador sempre se coloca em distanciamento do processo, não se vê, né, no processo. Poderia acrescentar aí claro, na codigologia, os códigos deontológicos embasando a confortologia dos profissionais? Os códigos... Seria nesse sentido? Deontológicos embasando... Sim. Também, Pilar. Complementa. Agora, por que você colocou isso? É isso que eu queria saber. Aqui, na codigologia? Porque, assim, de alguma forma, os códigos de ética, né, deontológicos das profissões, eles nos dão os limites, as diretrizes, o que pode, o que não pode, né? Aí, nesse sentido da confortologia, ou seja... Eles se acomodam nessa ética. Exato, você tem uma linha de ação, uma linha de conduta, e que alguns processos você não deve e não pode sair daquilo. Isso, de alguma forma, deixa o profissional numa certa zona de conforto, e ele está atuando, né, dentro da melhor forma, dentro do que aquele código, né, que são sempre passíveis de revisão, de ampliação, ele está indo por uma linha, né, quer dizer, ética, pelo menos ética na sua profissão. Se pode dizer que é uma falta de autocrítica deles próprios em não entrarem nessa ciência, não entrarem nessa nova ciência ou num outro paradigma do princípio da descrença? A gente tem isso claro, né, Pilar, que as ciências todas aí, né, da ciência convencional, eletronáutica, ainda não deram esse salto, né, não deram esse pulo do gato aí com a questão da multidimensionalidade, ainda não. E aquelas que deram, ampliaram. elas também têm limites, né? Exatamente. A própria conscienciologia também, né, tem um código paradeontológico, com certeza. Ontem, sobre a transmigração, o senhor disse que uma consciência ética que comete suicídio pode ser transmigrada, e consciência pelo simples fato de serem paramutantes também pode. Mas políticos corruptos, assassinos, estupradores podem ser poupados e ser transmigrados. Pergunto, por que essa injustiça, ao meu ver? Que injustiça? Não tem justiça. A justiça funciona em cima da pessoa, depende dela, da intenção e das energias. Se ela piora, ela não arranja mais ambiente para ficar por aqui. Não interessa o que ela foi, interessa é o que é o resultado do seu esforço. A evolução da consciência não se mede principalmente pelo caráter, é pelo que ela faz, em favor dos outros. A regressão evolutiva pode fazer cair na escala evolutiva? Sim, é lógico. Como, por exemplo, um teleguiado que retorna uma CCM consegue. Não, aí eu já acho difícil, já avançou muito. Mas, por exemplo, um cara que chegou a praticar TENEPS, ele pode ter piorado muito aí no negócio, né? Virou um pré-serenão piorado. Tudo isso é possível. Não complique as coisas. E lembre-se, não existe injustiça, não adianta forçar a barra. Vê se olha a cada caso. Transparência, FEP, a ficha evolutiva, o que interessa é a intenção e o que a pessoa faz. Agora, para você, em culturologia, página 30, a trocar? Sei. Eu te ofereço a última, é isso? Qual a diferença?
É o mesmo, nosso amigo. Ele às vezes é complicadinho para fazer pergunta. Eu já vi. Ele... Página 31. Mas olha, para você. Culturologia, página 30. 31. Hein? 31? Aqui está a página 30. Como evitar... pode ser que tenha 2 tipos só. Isso aí mostra que tem 2 tipos aí de impressão hoje. O que está online, é a primeira vez que eu vejo aqui. Seja diferente. O que está online talvez seja... Em Culturologia, página 30, como evitar os idiotismos culturais sem ser estigmatizado e antissocial. Já fui fanático em futebol e hoje estou mais comedido e sou um estudioso no assunto. E penso futuramente, a partir da terceira idade, criar um time visando a Max Proex grupal. É com você. A gente não fala propriamente em idiotismos culturais aqui, mas de alguma forma eles estão presentes, né, na cultura da acomodação, da superficialidade e do mal-estar civilizatório. Acho que o Tertuliano já vem fazendo aí uma boa autocrítica, né? Ele vem revisando aí algumas manifestações, talvez está buscando mais coerência, né, dentro do que ele está se propondo, e é importante você identificar, né, que idiotismos culturais ainda você vive. Até esses dias no Fórum de Responsabilidade Planetária, um palestrante falou uma coisa muito interessante, que nós achamos bem interessante, bem até risível, que o futebol é a novela do homem, Soval. Porque tem drama, tem choro, tem briga, tem expulsão, tem abraço, samba. Beijo. Depois vem o samba. Isso, se batem. Então, o futebol tem todos os componentes dramatúrgicos, a dramaturgia das novelas, muito apreciadas pelas mulheres. As mulheres têm feito muita força para fazer o clube da Luluzinha futebolístico, mas não dá. Ele ainda é o clube dos homens. É a novela dos homens. Então, se ele já está revendo a sua novela, já está interessante isso. Vai por aí. É possível existir um laboratório extrafísico que simule na consciência intermissivista as condições de restringimento características do intrafísico, visando estudar a forma e o conteúdo das mensagens e a memorização de eventos ou pessoas críticas a serem lembradas enquanto ressomada? Se sim, esse laboratório pertence a qual Comunec? Olha aqui. O problema é o seguinte: se faz essas coisas, mas depende da consciência. Seria bom você ler meu livro, Projeções da Consciência. E olha lá o personagem Tancredo, logo no início do livro. Ontem o senhor comentou sobre a coloração azul ser uma das características do pombal. A consciência que permanece algum tempo no pombal também irradia energia com a coloração azulada? Não tem nada a ver com isso. Lá é o que eles fizeram para mostrar a situação, para criar um ambiente humano mais agradável, um ambiente primaveril. Percebo que a cosmoética é muito similar ao imperativo categórico de Kant. Teria sido ele evoluciólogo? Olha, tem muita coisa boa no Kant, tem muita bobagem também, né? Depois de muito tempo, isso é normal. Agora, cosmoética, eu acho que ele não chegou, senão ele já teria falado num nome igual, né? E ele não falou, ele chegou perto, mas não chegou lá. E outra coisa, a moral cósmica existe desde a antiguidade, mas quem mexia mais com isso eram mesmo os serenões, evoluciólogos. Como a Comunex Pandeiro flutuava no ar, se não possuía posição fixa? Não, ela estava dentro da lei da gravitação. O problema é desse. Pergunta aí para a turma que fez. Não caiu na cabeça de ninguém. Como é que a Terra está? A lei da gravitação. Como é que a Lua movimenta? A mesma coisa. Agora, só porque pode fazer o negócio achatado, fica diferente, besteira. Esse é o mesmo nosso amigo. Ele é complicadinho para fazer pergunta. Entende? Agora, você deve ser bom para fazer pesquisa, viu, chefe? Dá um jeito, tá certo? Entra na pesquisa. Cadê o seu verbete? Eu desejaria ver você aqui, na poltrona dos réus. A gente vê como é que você fica defendendo o ponto de vista. Que ele é complicadinho, mistura as coisas de vez em quando, tal. Quase todo dia ele manda pergunta. Eu gosto muito das suas perguntas, vê se manda mais. Vamos ver isso. É bom a pessoa que seja diferente, isso é muito importante, você está entendendo?
de pessoas iguaizinhas, a gente já está acostumado, né? Por isso que é que eu deixaria ver muito serenão na minha frente, que é diferente, né? Sei lá, né? Eliana, Melissa, atrás de você. Duas questões na fatologia. Na quarta linha, de cima para baixo, o desconforto imposto, necessário, da consim, truculenta, ressomada, em soma frágil. Aí você, lá na sindromologia, colocou as síndromes somáticas enquanto freios inibitórios. O que seria isso? Tem uma relação aqui direta entre as duas, né? As duas colocações aqui no verbete. Aqui eu percebo, e é meu caso pessoal, eu percebo que ter ressomado um corpo feminino, pequeno, né? Eu sou pequena. Eu pareço frágil, engano bem, pareço assim uma coisa, né, ser frágil, ser mais delicada. Eu tenho como hipótese na minha autopesquisa pessoal que isso é um freio inibitório. Para mim é reeducador esse processo. Que eu já fui talvez uma consim, com certeza homem, em várias vidas, maior, com mais força, enfim. E sabe-se lá o que a gente faz com toda, né, essa energia. Entendi. Então, no meu caso, eu percebo também algumas, né, principalmente as mulheres pequenininhas, até não é regra, né? Isso não é geral, a gente não pode generalizar, mas eu percebo algumas colegas aí que o corpo pequeno, o corpo mais frágil, enfim, de alguma forma estão reeducando essa consciência. E eu estou me reeducando, com certeza, neste soma aqui, menor, com uma voz assim que vocês podem perceber esse tom, né? Um pouco mais agudo, mais rouco, enfim, para que eu fale menos, talvez, nessa vida e escreva mais, né? Então, tem essa relação direta. E muitas vezes a consciência se vê diante desse processo, mesmo de síndrome, no caso as síndromes somáticas seriam outros tipos de limitações físicas, muito mais, às vezes, sérias, né? E limitadoras do que um soma mais frágil e pequeno, que de alguma forma funcionam como reeducadores, né, da consciência. Ela se obriga a ter que superar essas dificuldades e limitar um pouco a sua manifestação, talvez. Fica contido. Isso. Funciona como uma contenção terapêutica. Entendi. É uma hipótese minha aí. A segunda, Eliana, seria na quarta linha, de baixo para cima, também na fatologia. O transtorno obsessivo compulsivo. O que teria a ver a relação dele com a zona de desconforto? O que ele causa? O que você fez a relação ali? Dentro da psicologia, tem a chamada psicologia do desconforto, né? E tem várias síndromes, vários processos dentro dessa, estudados pela psicologia do desconforto. O transtorno obsessivo compulsivo, os processos obsessivos, fazem parte dessa desconfortologia que a psicologia estuda. E realmente, olha, em consultório, né, quando eu fazia a clínica, os casos que eu atendia de pessoas que chegavam com esse transtorno, elas tinham um desconforto pessoal muito grande. A vida delas ficava comprometida, a vida de trabalho, né? Quando os jovens estudar, às vezes jovens com pouca idade, não conseguiam sair de casa, não conseguiam tomar menos de 15 banhos por dia, era um problema bem complicado, assim, e fora a literatura, o que se vê é uma zona de desconforto complicada, séria, que precisa ser tratada, a consciência precisa de apoio, ajuda e tratamento nesse caso. Nesse sentido que eu coloquei aqui. É um desconforto sério, grave, né? Eliana, na página 31, em Culturologia, sim, ali você fala, a segunda cultura, você fala da superficialidade. Ok. O que você acha? Que a superficialidade, ela permeia tudo, né, nesse sentido. Agora, você acha que a superficialidade, ela faz a pessoa entrar na zona de desconforto, ou você acha que ela é uma mantenedora da pessoa dentro da zona de desconforto? Olha, a superficialidade, ela vai depender de como cada consciência vai lidar com esse processo.
ela pode, ao ser superficial, ao não aprofundar nada, ao viver essa cultura que nós temos hoje aí, de consumir tudo rapidamente, de não ir à raiz de nada, de ficar só na superfície, isso pode gerar um aparente conforto até para ela. Ela pode ficar estacionada na zona de conforto. No momento em que a gente começa a se dar conta, que tem levado as questões pessoais, as questões evolutivas, as questões da pesquisa, as questões até do investimento pessoal, parapsíquico, enfim, com superficialidade, aí eu acho que começa a gerar desconforto, João Paulo. Aí a pessoa entra nessa zona de desconforto que eu trago aqui. Que a minha tese, todo verbete tem uma tese, A tese desse verbete é a seguinte: a pessoa, quando entra em zonas de desconforto, é geralmente porque ela está incoerente com algum processo seu. Ela poderia estar tendo uma manifestação diferente, um comportamento diferente, uma postura diferente, ela já teria condições para isso, mas alguma coisa está impedindo isso. Então, é uma questão de autocoerenciologia. Essa é a tese do verbete. Mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, às vezes ali é justamente a hora de dar a virada. Esse desconforto vai chegando, às vezes, num nível de autossaturação, de estrangulamento, que a consciência, não dá mais, eu não me aguento mais. Eu vou ter que virar, vou ter que mudar alguma coisa aqui imediatamente. Então, essa é a tese do verbete. E aí, essa questão da superficialidade vai depender de cada caso. Não sei se te enrolei. Ou o que você pensa? Não, qual é a sua opinião aí? Você pensa que talvez a pessoa, já dentro da zona de desconforto, pelo fato de ela não se aprofundar dentro da crise dela e tentar talvez arranjar válvulas de escape, assim, vamos dizer, superficiais ou efêmeras, A evitação, paliativas, vamos dizer assim. Desse autofritamento. Pelo fato dela não se aprofundar, isso vai mantê-la lá, porque ela vai ter o problema, mas como ela não está entendendo mais a respeito do problema, não está querendo enfrentar mais aquilo, vai se mantém sempre na superficialidade e não vai na raiz, isso eu acho que deve manter ela dentro da zona de desconforto, Ou, porque você está falando num aparente conforto, num ilusório, Ela fica num patamar, fica parada ali, engessada naquele patamar e não consegue dar a virada, por não fazer esse autoenfrentamento, se esquivando, por não chegar no desconforto. Porque assim, eu percebo isso, não sei se vocês concordam. Eu não vi ninguém acordar assim feliz da vida, bem, tudo está bem. Opa, hoje eu vou dar uma virada, hoje eu vou fazer uma grande reciclagem. Estou tão feliz, vou dar uma virada na minha vida, vou corrigir tal coisa. Eu não vejo isso, João Paulo. A gente vê ainda, pela nossa imaturidade, a gente deixar as coisas incomodarem, as coisas ficarem tão mal paradas a um ponto, até chegar a um ponto em que a gente não aguenta mais e aí vai fazer alguma coisa. Eu vejo mais isso do que o contrário, do que recins planejados. Ainda nosso pessoal aqui ainda é exceção, microminoria, de fazer reciclagens programadas, enfim, de seguir por um processo diferenciado desse, de ter que chegar lá no limite para fazer alguma coisa em termos de reciclagem. Beleza, obrigado. Eliana, o Alto-Simancol, é só para completar, Eliana. O Alto-Simancol, sim, tem sentido. Isso? A pessoa se mancar, ter esse Alto-Simancol, puxa, tá chega mais, chega, ninguém mais me aguenta. Nem para mim, nem para os outros. E nem eu mais me aguento. Eliana, a Rosa aqui. Pois não, Rosa. Eliana, eu acho, assim, quer dizer, um ponto de vista meu, que essa questão do desconforto, quando a consciência se sente, já é um sinal de virada evolutiva, É um grande indicador, porque se você está acomodado, sinal que você está parado. Então, eu vejo assim, eu me sinto, pelo contrário, até satisfeita de estar incomodada, porque é sinal que eu estou no caminho certo. E hoje eu estou me incomodando com muitas coisas que eu não me incomodava antes, que eu não tinha realmente prestado atenção nessa tranquilidade aparente,
Então, isso é um indicador de evolução. Então, seria bom até que as pessoas pensassem, quando está desconfortável com aquilo que está pegando muito, é porque tem que fazer uma virada evolutiva, né? Está na hora de mexer, né? Concordo com você. Essa é a tese do verbete. Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte: na quinta linha, na página 28 da fatologia, de cima para baixo, quando você coloca dissonância cognitiva gerando inquietação pela incongruência entre o verbo e a ação. O que você quis dizer com isso aí? Olha, aqui é a questão de dizermos uma coisa ou sabermos algo e fazermos diferente, né? Essa dissonância cognitiva. Então, entre o que você sabe e o que você aplica. E isso é o processo da incoerência, né? Intraconsciencial. E isso não deixa ninguém confortável, né? A consciência, nós sabemos quando não estamos, né, fazendo melhor, quando deixamos para trás, a gente faz omissão, né? É incongruência entre o nosso comportamento e até como nós nos vemos. Nós nos achamos ótimos, né? A professora Flávia que diz nos cursos da Conscius, nós não somos tão bons quanto pensamos, mas a gente ainda pensa que é muito bom. Aí quando analisa um pouco a ação, né, como se manifesta, puxa, a gente vê que não bate, Rosa, né? Tem incongruência. Aí aquilo que muitos falam, no popular, faça o que eu digo, mas o que eu não faço o que eu faço, né? Isso. Quer dizer, a pessoa não dá exemplo e fala o que não está fazendo. Isso é a própria incoerência, né, Rosa? Aí a gente, a terapêutica é a gente buscar alinhar, a gente buscar essa convergência entre o verbo e a ação, entre a teoria e a prática, né? No momento em que alinha isso é definição de coerência. Eu queria te perguntar mais outro, né? Efeitologia. Eliane, só posso dar um palpite antes disso aí? Efeitologia, página 29, aliás. Os efeitos, na segunda linha, os efeitos da busca voluntária pelos desconfortos pró-evolutivos. Se você poderia até dar algum exemplo, assim. Certo. Quando a gente chega num certo ponto aí da autopesquisa, do autoenfrentamento, até do autodiagnóstico, a gente se dá conta que é preciso mexer, né? Mexer para valer algumas coisas que doem, que ainda não estão superadas, que ainda não se tira de letra. Então, muitas vezes, vamos ter que botar a mão lá, né? Na ferida, aquele processo não está cicatrizado, está aberto ainda, mas eu estou evitando mexer nele. Então, buscar isso. E para quê? Por que pró-evolutivo? Porque você vai ter que mexer naquele ponto em algum momento, você vai ter que resolver aquela questão em algum momento aí da sua evolução. Então, acho que nós aqui atualmente, nós estamos com todas as condições, os recursos, as técnicas, né, os aportes, para a gente encarar, inclusive, esses máximos desconfortos aí, né? Visando o processo pró-evolutivo, né? Na ferida para que ela seja curada, né? Exatamente. O Fernando lembra aqui, e você conhece muito bem o processo, a consciência cobaia. A gente vai lá e a gente sabe que não é fácil, né? Nós participamos desse processo e é um exemplo, Rosa. Posso fazer um comentário, professor Valdo, antes de passar adiante? Me permite, Eliane, aqui, ó. Diga, Neida. Nesse bate-papo de vocês duas da Rosa aqui, ó, eu vi a fala da Rosa, se eu entendi errado, falar assim, ó, que quando surge o desconforto de um caminho para a pessoa começar a mudar. Pode ser, né? Pode ser que não. Aqui no exemplo mostra bem isso, ó. A zona de desconforto nosográfica, a condição da consciência incomodada, porém acomodada, frente aos altos trafares. É uma condição, a pessoa está incomodada, mas não faz nada, não tem ação. No segundo, zona de desconforto homeostática, a condição da consciência desassossegada, porém autodeterminada na aquisição dos altos trafares. Então, só o desconforto por si só não significa mudança enquanto a pessoa não tem atitude, ação. É isso, Eliane? Está corretíssimo, Neida, obrigada. O que eu quis dizer é o seguinte,
esse desconforto é o início, né? Para ela começar a mexer e ver realmente que está faltando. Para você, né, Rosa? Para você, para mim, né? Acho que é muito pessoal. Obrigada. Ela segue incomodada, ela vai levando, né? Pode falar. Necessário nem suficiente ter desconforto. Não é necessário, a pessoa se tiver mais inteligência não precisa, e nem suficiente, ela pode ter e não adiantar nada. E nem só isso também. Obrigada, Neida, muito bom. Professor. Como você mantém uma zona de desconforto homeostática na aplicação da impactoterapia? Contato com amparo? Exteriorização de energias? Intencionalidade também, se juntando a isso, né? Se você é o agente da impactoterapia. Em taxologia, página 31, poderia expandir os seguintes itens. Egão, o egoísta perante a generosidade dos amparadores. Verbete, o pré-neoverbetógrafo frente à GESCOM inacabada. Ok, vamos lá. O egão, né, o 9. O egoísta perante a generosidade dos amparadores. Eu não sei, mas eu por vezes me pego em situações que eu me vejo egoísta, né? Aí depois eu vejo uma outra situação aqui, no dia a dia aqui da conscienciologia, na assistência, na TENEPS, enfim, e a gente vê a generosidade dos amparadores e me dá uma vergonha. Eu fico desconfortável com o meu próprio egoísmo, né? Com os meus pequenos e grandes egoísmos ainda que eu tenho. Então, eu penso que um egoísta com simancol mínimo, ele não fica bem diante, né, quando a gente percebe aí a generosidade, a fraternidade dessas equipes aí, de amparadores. E o verbete, olha, eu acho que o pré-neoverbetógrafo, a pessoa que já está com o seu tema aprovado, o seu verbete iniciado, fez ou não o curso de verbetografia, aquilo, né, e deixou esfriar, botou na gaveta, eu penso que ele não deve estar muito confortável com essa situação. Eu até gostaria que ele estivesse desconfortável, bem desconfortável, e se coloque aí como meta para terminar o verbete e enviar aqui para a equipe de revisão. Será que tem alguém aí nessa situação que está nos ouvindo? Eliana, né? eu tenho, que sou eu. Já fiz, já comecei, e por algum período agora eu dei uma estacionada. Eu não sei se, né, alguma coisa aí que está me segurando. Eu estou exatamente nessa situação. E você está confortável com isso, Solange? Não, completamente desconfortável, isso que eu quero dizer. Então, ótimo, é terrível, a minha tese. porque eu já estava com a gasolina, não, com a volicionina assim, azul. Então, aí ela acabou e eu estou indo para o posto. Vamos abastecer de novo, vamos lá. Eu estou procurando o posto de gasolina, não consigo achar. Então, olha, tira lá da gaveta, do arquivo e vamos em frente. Vamos em frente. Tá certo. Isso aí. Gostaria de saber se o entrelaçamento de ondas cerebrais através de arquivos sonoros podem reduzir a velocidade de nossas ondas cerebrais, nos levando para um estado cerebral conhecido como teta e assim facilitando a projeção. Se o senhor tiver algum entendimento sobre esse assunto, gostaria que explicasse, pois tem muito interesse nisso. Olha, tem muita gente que já fez experiência de projeção com aparelhos e com ondas cerebrais. Eu acho que o ideal é a pessoa fazer sem aparelho nenhum e pela própria vontade. Cada um faz o que pode. Tenta, faz experiência e vê o que é. Agora, quanto menos aparelho a gente colocar na cabeça, melhor para desenvolver não só a projeção, mas a sinalética parapsíquica e energética. Estou no início da TENEPS. Como já tem referido em anteriores perguntas, ultimamente tenho tido a visão de uma energia feminina, alta, magra, de cabelos compridos e louros. Essa pessoa é uma senhora de Portugal. Pode ser o meu amparador? Tenho o sentimento que é a mestra nada. Ultimamente tem aparecido visões de rosto da TENEPS. Pode comentar? Olha, o melhor é você anotar mesmo tudo isso e ver com o amparador o que acontece. A TENEPS esclarece mais do que qualquer coisa que eu falar aqui.
A TENEPS pessoal é melhor do que qualquer coisa que eu der palpite aqui. Em taxologia, página 32, item 26. Traforismo. Poderia aprofundar, por favor? Nós já comentamos, né, mas vamos repetir então para o teletertuliano, de que a pessoa que tem talentos, trafores, habilidades e desperdiça isso, não aplica isso a seu favor e a de outras pessoas, com certeza está em zona de desconforto frente às necessidades alheias, quando a gente percebe que outras pessoas ainda não possuem essas habilidades, esses talentos. E eu, o que faço com eles? Então, no mínimo, né, eu deveria ficar com vergonha na cara e me sentir desconfortável por estar esbanjando essa possibilidade evolutiva que eu não estou aplicando. Sou aluno do CIP em Curitiba e gostaria de saber sobre a carreira de piloto de avião. Já iniciei várias faculdades e as abandonei por me sentir em caminho errado. Os professores daqui, do CIP, têm me ajudado muito em diversas questões, inclusive nas análises de minhas projeções, que venho escrevendo há alguns meses e expondo aos mesmos. Desde criança tenho manifestações oníricas com aviação. Isso mostra que você é da Segunda Guerra Mundial, depende da sua idade, você não está falando aqui. Ah não, 35 anos, você é da Segunda Guerra Mundial. Está na cara. Eu quero lembrar para você que o Chico Xavier tinha um sobrinho, que era filho do André Luiz, que era o irmão dele, que nos primeiros anos de vida ele começou a desenhar painel de avião. A gente foi estudar tudo com calma e nós chegamos à conclusão que aqueles aviões eram da RAF, a Royal Air Force, lá da Inglaterra. E aquilo ficou comprovado com muito detalhe, ele lembrava de tudo. Depois foi dado para ele os negócios dos aviões da RAF, para ver como é que era, ele sabia tudo. Agora, isso foi logo depois da Segunda Guerra, né? Foi mais recente do que esse nosso amigo aqui. Agora, o problema todo é o seguinte, não se envolva mais com esse negócio de avião, não. Se o negócio vem, é porque é da Segunda Guerra. Saia desse belicismo. Qualquer coisa, o negócio é conversar com a Mia aqui, que ela dá uma geral no assunto. Agora, em voos com sucesso, estando em tragédias, recentemente, em uma projeção consciente, acompanhei uma aeronave volitando ao lado dela. E ano que vem estou iniciando o curso de Ciências Aeronáuticas, pensando que não cairei no tédio que os outros cursos me causaram. Apesar disso, atuo nas áreas desses cursos que iniciei. Sempre achei o altidatismo muito mais eficiente do que o ensino universitário. Porém, me sinto mal não possuir diploma com meus 35 anos. A carreira de piloto pode ter algum caráter assistencial? Pode, depende do que você vai fazer, né? Se for piloto comercial. Mas, num caso igual ao seu, a gente sempre recomenda que a pessoa saia fora disso. Você tem milhares de linhas de conhecimento para entrar. Para que fica nisso se veio da Segunda Guerra? Quando a pessoa é vidrada assim com o avião, em matéria de pilotagem, o meu filho, por exemplo, mexe com isso, mas ele nunca quis ser piloto. É muito diferente. Vocês vejam bem como é que é. Agora, eu conheci, por exemplo, o Condorcet, foi meu amigo em 1945, fez o curso ginasial comigo. Ele sabia que ele ia morrer cedo. Agora, por incrível que pareça, ele escreveu, ele, vamos dizer, selecionou, decidiu ser piloto, fez o brevet. Uns anos depois ele morreu, no meio da mata lá, o avião dele caiu. Ele sabia que ele ia morrer cedo. Já não sabe o que é que aconteceu, né? Nunca fiquei sabendo, nunca mais encontrei com ele também fora do corpo. O nome dele era Condorcet Silva, nunca pude esquecer. Magrinho, um gentleman, muito bom, bem simples. Fez o brevet e o avião caiu. Eu não fiquei sabendo qual foi a causa da queda, não fiquei sabendo nada, só fiquei sabendo muito tempo depois que o avião tinha caído. Ele não devia ter chegado ainda aos 30 anos, quando caiu o avião. E ele sabia que ele falava para mim, não, eu vou morrer cedo, não vou ficar aqui muito tempo. Então precisa de estudar, né, para ver se foi uma mini, proex,
uma vida humana curta, mas eu não sei. Agora, por isso que a gente fala nessa questão, quando é assim, o ideal é a pessoa fazer outra coisa, para diversificar, porque ela está muito vidrada, muito siderada, muito apaixonada pelo processo. Isso não é bom. Qualquer paixão é negativo. Valdo, mas depois eu tenho uma pergunta para a Eliana, mas a primeira coisa não é possível porque por ter vivido muitas vidas e por pouco tempo também a pessoa venha com essa impressão de uma dessoma cedo? Não, esse veio possivelmente está marcado, né, aquilo com ele. O Condorcet eu penso assim, mas agora eu não posso afirmar nada, tudo é hipótese, porque ele depois, eu não tive mais contato, quando eu fiquei sabendo, algum tempo depois, o avião dele tinha caído. Eu não fiquei sabendo se a culpa foi dele, se foi processo de avião, se tinha gente com ele, eu não fiquei sabendo nada do acidente. Eu pergunto porque eu tinha muito esse sentimento de dessoma precoce, como que não passaria dos 32, por aí. Sabe, tinha muito esse Agora, sentimento. quando você tinha certeza absoluta disso, outra coisa, ele admitia tudo em matéria de fenômeno parapsíquico. Ele gostava de conversar comigo porque sabia que eu estudava os fenômenos. Agora, foi uma pena, porque não deu para seguir, eu trabalhava demais, não deu para fazer uma averiguação na ocasião com a família, ver como é que era, não deu. Se perdeu aí a oportunidade. Eliana, obrigada, professor. Eliana, boa tarde aqui, muito obrigada, pela exposição. Na página 30, em polinomiologia, o polinômio de estresse, reação de alarme, adaptação e exaustão. Você poderia exemplificar e aprofundar? Aqui nós temos a questão do estresse, né? O de estresse seria o estresse negativo, aquele que causa problemas para a pessoa. Então, são indicadas, são estudadas 3 momentos do estresse. Primeiro, a reação de alarme, né? Quando ele começa a ter sintomas de que ele está entrando em estresse. Até eu tenho aqui um material para ajudar, um pouquinho, uma colinha. Então, começa a ter ansiedade, medo, irritabilidade, né? Começa a ter processos físicos que começam a interferir. Então, essa é a reação de alarme. Depois, é como se... E aí, pode entrar outros tantos sintomas, fadiga fácil, palpitações, sudorese, vertigens, enfim... Né, dá impaciência, também tem respostas na área emocional, impaciência, irritabilidade, isolamento, e por aí vai. Chega um momento, quando não se faz nada com isso, em que há quase uma adaptação. A pessoa, né, começa a ter esse quadro todo de sintomas, começa quase a se adaptar àquilo, quase se torna a regra dela. Mas, na verdade, ela está piorando. Aí chega até a fase de exaustão. Aí sim, aí ela pode até desenvolver, após isso, alguma coisa mais séria. Um quadro distímico, depressivo, né? Um quadro de uma ansiedade mais grave, até um burnout, né? Se for, no caso, um estresse profissional, né? E se a gente for pensar, não sei você, Erika, mas eu já tive momentos assim dessa minha existência atual em que eu passei por essas fases não cheguei a nada muito mais sério, mas, por exemplo, há uma tabela de estresse, né, em que teve um momento da minha vida que eu bati todos os picos dessa tabela. Foi um momento em que eu me formei na meu segundo curso, minha segunda faculdade, tive meu filho, mudei de cidade, mudei de profissão, tudo isso em 2 meses. Essas 4 coisas em 2 meses, foi tudo junto. Então eu realmente deveria ter, né, tido, mas felizmente aí consegui dar conta disso. Então e essa situação, esse processo nunca é confortável. É sempre uma zona de desconforto você chegar nesse nível de estresse. Aí a gente está falando aqui do estresse negativo. Não sei se eu consegui te responder um pouquinho. Consegui sim, obrigada. Eliana, lá na página 30, mitologia, você poderia correlacionar o mito que você colocou aqui com o tema do seu verbete? Sim.
o fim do mito religioso do martírio pedagógico. Então, assim, a gente vê que toda a história, a nossa herança judaico-cristã coloca, né, a questão de que o martírio, o sofrimento, né, a expiação são educadoras, são pedagógicas, ou seja, são necessárias para o crescimento e para a evolução. E está mais do que na hora da gente romper com esse mito, né? Isso é um mito, a gente terminar com esse mito de que nós só vamos aprender sofrendo. A gente fica em zona de desconforto por imaturidade, por incoerência, por falta de evolução, vamos dizer assim. E acomodação, enfim, mas principalmente pela nossa imaturidade, pouca inteligência evolutiva, a nossa falta de evolução mesmo, eu acho que resume tudo. Então, a gente não precisa mais crescer, evoluir, aprender pelo sofrimento, né? A gente deveria ser mais inteligente e aprender e se reciclar por processos melhores aí. Tem o verbete de reciclagem prazerosa, né? Que mostra muito bem como é que é esse processo. Tem a felicidade específica, tem vários verbetes que nos mostram aí caminhos diferentes. Ok, Daiane? Ok, obrigada. Pessoal, só para comentar aqui com vocês como é o processo do verbete. Eu tive a ideia desse verbete, professor Valdo, durante o seu verbete Argumento Dirimente. O senhor falou em duas ocasiões em zonas de desconforto. Eu, pelo menos, não tinha ainda ouvido essa expressão aqui dentro da Conscienciologia. Só tem o verbete zona de conforto. Então, o senhor falou da questão do mega-assediador, que chega um tempo que ele se satura, ele se cansa, né, de tanto processo negativo, matança, enfim, que ele entra numa zona de desconforto tal que é o ponto de virada dele, por ser o ponto de saturação. Aí eu comecei a me dar conta, comecei a pensar assim, puxa, que interessante essa ideia. Tinha pensado, né? Então, daí que veio. Comecei a pesquisar e daí que veio a ideia do verbete. E né, até para que a gente pode ter ideias de verbetes assim. Aliás, durante as tertúlias aparecem muitas ideias, né? Para verbete. Isso mostra que você estava na zona de conforto, porque não pensou no desconforto, né? É bacana. Não tinha percebido. Eliana, pois não. Eu vi aqui, como nós estamos no Conselho dos 500, você deu um cutucão na taxologia na número 4 aqui. Você podia dar uma comentada, por favor? Olha, Lindo, sempre que eu posso, eu dou. Se você pegar os outros verbetes, sempre tem uma coisinha do Conselho dos 500. Eu faço parte do comitê gestor, do Conselho Gestor, né, junto com a Lindo, aí também com o Fernando. E eu me sentiria desconfortável se fosse cognopolita, se tivesse vínculo aqui, né, com a Cognópolis, Foz, conhecendo a importância, a ideia avançada, a proposta avançada, que é o Conselho dos 500, e não participasse, me alienasse desse processo. Então, aqui é isso mesmo. E aproveitando, né, para depois podem cobrar aí de nós o merchandising, no dia 4 de dezembro, nós vamos ter mais uma assembleia do Conselho dos 500, lá no Discernimento, das 15 às 17 horas, e vai ser muito importante porque a gente vai analisar juntos, deliberar juntos sobre as diretrizes da saúde holossomática aqui da Cognópolis. Então, é algo que interessa a todos nós, e ficar fora disso é fazer gol contra, e a gente não está participando de decisões que vão ter a ver diretamente com a nossa qualidade de vida, a nossa saúde holossomática. Esperamos em um médio, curto a médio prazo, ok? Tá, ok, obrigado. O autismo consciencial é uma zona de desconforto permanente? A zona de desconforto pode ser multiexistencial, gerando pânico, fobias, constrangimento íntimo desta vida? É com você. O autismo consciencial, que é isso, né? A pessoa, de alguma forma, se isolar, se auto-excluir, né? Ficar à margem, ficar à parte de todos esses processos aí, dessas oportunidades que a gente tem, né? Evolutivas aqui. A minha
ideia, a minha tese é que isso sim gera desconforto, gera incômodo, né, para a pessoa que está nessa situação. Não vejo como, se ela tem a mínima lucidez e crítica sobre o processo. E eu penso que sim, que nós podemos trazer desconfortos, né, aí na paragenética, de processos vivenciados em outras ressomas, em outras vidas, não resolvidos, não enfrentados, enfim, não reciclados. Eu acho que a gente traz, sim, alguns desconfortos. Então, também não é regra, né? Tem que ver em cada caso. Cara professora Eliana, para auxiliar minha duplista em um TCC, estudamos acomodação na zona de conforto. Uma das conclusões desse estudo é que a acomodação na zona de conforto pode levar à zona de desconforto descrita no seu verbete. Gostaria de sugerir a inclusão desse fenômeno na paradoxologia, o paradoxo de acomodação na zona de conforto levar à zona de desconforto. Interessante essa sua pesquisa, né? E vamos anotar aqui, vamos ver se é possível incluir. E aproveitando a questão do duplismo, né, que vocês estudam e pesquisaram aí, o item 8 da taxologia eu proponho aqui, né, que o trintão ou trintona, quarentão, quarentona, cinquentão, cinquentona, sem dupla evolutiva, provavelmente esteja em zona de desconforto também. Poderia fazer um cotejo entre a recim dentro do contexto ressexológico e uma recim mais planejada dentro do contexto da INVEX, onde se busca a crise de crescimento? Será que o inversor também só faz a recim após chegar à atitude do não aguento mais esse traço? Isso é da natureza humana ou existe a viragem antes do ponto de saturação máximo? Eu penso que existe, sim, é possível, e é o ideal, é o recomendado. Eu vejo inversores aqui, colegas nossos, que têm feito esse processo, têm feito essa profilaxia. Nem chegam às zonas de desconforto, nem chegam a essa autossaturação, esse autoestrangulamento, para poder fazer aí as suas reciclagens, já direcionar, né, as suas escolhas, as suas definições, aí, seu projeto de vida, um processo melhor. Acho que isso pode ser evitado. Não, o ideal é que a gente não tenha zonas de desconforto nenhum, né? Nós, reciclantes, eu utilizo a técnica da reciclagem existencial, né? Não há como, já tivemos que nos desconfortar aí com várias coisas para podermos fazer a reciclagem. Os inversores têm a chance de não precisar disso. Tem algum inversor que queira aí complementar, que queira aí no tertuliário? Eu vou agradecer. Em sua opinião, a zona de desconforto contribui fortemente para o retorno à PROEX dos retomadores de tarefa? Caso positivo, caberia uma citação desse tópico em seu verbete? Sim, e ele está citado em algum lugar. Acho que não é na taxologia, mas ele está citado, né, do retomador de tarefa, que o incômodo, o desconforto da mini dissidência, né, e que leva essa pessoa a retomar a sua programação existencial, a ser um retomador de tarefa. Está citado em algum ponto aqui do verbete. Não sei se você chegou a ler todo, mas o pessoal pode me ajudar aí. Tem em algum momento essa citação. Concordo. O item 14 da taxologia, vamos ver aqui, ó. Também, mas tem mais específico. Tem mais específico. Em algum lugar. A gente lê tanto verbete, da gente fica às vezes. Mas eu concordo com a sua ideia, é isso, e obrigada pela sugestão que já está aqui. Rosa. Sim, também tem a ver, mas tem específico. Tem específico. É normal que eu desperte durante a exteriorização do psicossoma, porém permaneça em bradicinesia e não consigo me mover com facilidade e nem sair de perto do soma. Sinto a força do cordão de prata
e interiorizo muito rapidamente. Algum assediador poderia estar me mantendo preso dentro da energosfera pessoal? Sinto algumas vezes que estou sendo levado. Poderia ser um amparador me guiando? O que fazer nessa situação de bradicinesia? Porque a cabeça cai para baixo como se ela estivesse sob a ação da força da gravidade. Olha, o melhor que você faz é exteriorizar a energia e melhorar o ambiente onde você está, para saber quais são as suas companhias, com quem você está, quem é. Você distinguir, reparar, examinar, identificar mais detalhes do seu holopensene, é o melhor que você faz. Agora, exterioriza a energia, EV, exteriorização. Sim. Professor, poderia explicar na fatologia, ampliar o que é o desconforto admonitório? O admonitório. Aqui, aquele desconforto, o admonitório tem a ver com o sermão, o pito, a reprimenda, né? O esbregue. Então, o desconforto causado quando você é chamado a atenção por algum processo da incoerência. Mas o principal desconforto admonitório é quando você mesmo, né, se puxa as próprias orelhas. Quando a gente se dá conta, puxa, que pisada, né, de bola aqui, que escorregão feio aí. É nesse sentido, esse desconforto. Tá bom. E uma dúvida que ficou aqui na página 31, na avaliação, ali na segunda linha, tem outras emoções desprazíveis. Desprazíveis. É no sentido de desprazer ou desprezíveis? Desprazerosas, não. Desprazíveis, está lá no dicionário, é relativo a desprazeroso, desprazerosa, desprazer. Tá, Essa é a origem da... Chama atenção pela diferença. Obrigado. Isso. E aproveitando que você falou desse item, Elcádio, interessante essa teoria, appraisal, ela é uma linha que está sendo estudada hoje ainda na psicologia cognitivo-comportamental, de que a gente tem incômodos, desconfortos e emoções desprazíveis pela interpretação, pela avaliação que a gente faz dos fatos, dos acontecimentos na nossa vida. De que se nós tivéssemos uma avaliação melhor, uma interpretação diferente do que nos acontece, nós não precisaríamos chegar num processo de desconforto, de desprazer, de sofrimento, que depende muito de como a gente avalia e interpreta essa situação. Aí os pesquisadores chamam de reappraisal, né, ou reavaliação cognitiva, que é mudar o modo como a gente pensa para mudar o modo como a gente sente e como a gente age, que é o Pensene, né? Tem a ver com as crenças. Tem até um livro aqui que eu trouxe, eu não coloquei na biografia, mas isso aqui também. Tem algum nome criador disso ou é uma teoria? É uma teoria, são 3 pesquisadores, deixa eu puxar aqui o meu copião, são 3 pesquisadores norte-americanos que estão propondo, em 1988, que Ottoni, Clory Collins, nos Estados Unidos, tem trazido essa teoria do appraisal e reappraisal. Tem um livro interessante, que ele é quase um livro que a pessoa compra e ela aplica em si própria, mas é dentro da psicologia cognitivo-comportamental. Se chama A Mente Vencendo o Humor. É muito interessante. Eu já vi ele aqui na epígrafe. A mente vencendo o humor. Mude como você se sente, mudando o modo como você pensa. Então, você já conhecido para a gente, que resume bem essa questão aqui essa proposta. Então, a gente poderia não ficar tão desacomodado, tão desconfortável com as situações, se a gente desdramatizasse ou fizesse uma avaliação mais mental somática, mais racional, um pouco mais lógica, até nas próprias bobagens e dificuldades aí que a gente enfrenta, que a gente tem. Essa é a ideia aqui. Recentemente, em um debate com uma adepta da teosofia e budismo, ela queria me convencer que a meditação era a única técnica para desenvolver o parapsiquismo e diluir o ego, para unir os 2 hemisférios cerebrais, etc. Eu rebati e disse que a meditação era alegoria, isso é uma muleta. Ela ficou brava
e não falou mais comigo. Eu fiquei na dúvida se havia dito alguma bobagem. O que acha o senhor? Não, tudo é um processo de conversar, né? Com calma. Agora, o problema é o seguinte, se ela segue a teosofia, ela não sabe nada de parapsiquismo, porque a Blavatsky cortou tudo, não permitia ninguém estudar sobre isso. O budismo também é um processo de seita, em que tem lá os adeptos, aquele negócio todo, fica fazendo guerra, lá no Tibete, milhões de coisas, são guerreiros, quer dizer, muito esquisitos tudo. Então, guerreiro... Não, vamos com calma com isso. Se ela está assim, ela não admite também o debate. Você devia ter feito um ambiente adequado para o debate. Uma pessoa não deve ficar danada a vida e ir embora num debate. Que é isso? É bicho. Então, vamos com calma com isso, abençoa ela. Olha, dá alguma banana assada, ou melhor, manga. A manga assada é melhor do que a banana. Entende? De presente que eu estou falando. Você já leu algo do Joel Goldsmith e Ângela Maria La Sala Batá? Se leu, o que quer dizer sobre essa literatura? Não. Isso aqui não é aqueles processos de problema de ter, vamos dizer assim, ampliação do conhecimento e etc. Tal. Eu já vi algumas coisas dela. É o problema de ter, vamos dizer, discernimento maior, maturidade maior, umas coisas nesse sentido. É bonzinho, mas olha, para mim está tudo superado. Gostaria de uma opinião do senhor a respeito de curso técnico e curso superior, pois tem dúvidas no início se inicie um curso técnico ou faça um curso superior. Quando tinha 18 anos estudei aviação, era a minha paixão, mas devido ao custo do curso consegui fazer 20 horas de voo. Então resolvi mudar de profissão, estudei técnica eletrônica, mas o curso que fiz não dava direito ao CREA e também a escola não era registrada no MEC. Cancelei o curso e agora não sei se inicio um curso superior de outras áreas, como engenharia mecânica ou analista de sistema. Tenho receio de iniciar a faculdade sem ter feito um curso técnico. Diz que o caminho mais rápido no mercado de trabalho é o curso técnico. Realmente não sei o que fazer. Tenho 29 anos e estou desempregado. Não, o melhor é sempre você fazer um curso superior, seja lá o que for, que isso aí te dá mais gabarito e melhora seu currículo. Agora, a parte prática é outra coisa. Procure fazer, seja num curso prático, técnico, ou seja num curso de curso superior. O problema todo é ver como é que é a vivência da pessoa dentro daquela área. Participe de alguma coisa que você possa praticar. Isso às vezes é importante, né? É o jeito. Agora, se eu fosse falar, ele tem 29 anos, eu for falar na minha condição de bisavô, seria o curso superior. Melhora, né, a apresentação social dele, depois ele vê o que está. 29 anos, ele está muito moço, tem muita coisa pela frente. Todo mundo está vivendo 100 anos, lembra disso? Quando pode, né? Vivendo 100 anos, quando se prepara para isso, né? Cuida do corpo, né? Gente, eu entrego a professora Eliana para vocês, pode falar. Oi, Eliana Melissa. Em paradoxologia, na verdade é um comentário, né? Esse primeiro paradoxo é bem da Socin mesmo, né? Que enquanto a gente está bem, às vezes a gente pensa, não tenho nada que reclamar da minha vida é uma maravilha, estou tranquilo, realizado profissionalmente, estou ótima, achando que é uma coisa positiva, né? Eu mesma passei por isso algumas vezes, achava, nossa, como minha vida é boa. E agora eu vejo que quanto tempo, né, a gente perde pensando que estando bem, a gente está bem. Estando bem, assim que eu digo, achando que está tudo tranquilo. Quando está tranquilo, hoje na conscienciologia eu vejo que quando as coisas estão muito tranquilas, a gente tem que desconfiar. O que está acontecendo que não está mexendo nada, que eu não estou me incomodando, não estou reciclando nada, né? Ok. Eu trouxe também esse paradoxo, Melissa,
em função, eu já ouvi várias vezes o professor Valdo falar aqui na tertúlia, de que a gente, quando está tudo muito bem, né, está no processo de euforia, está tudo bem demais, opa, fica atento, né, porque às vezes a gente ainda não sabe lidar com essa situação, né, e pode aí se perder um pouco. Então, também nesse sentido de que máximo bem-estar, né, uma euforia, né, até o euforex, não bem trabalhada, pode também nos atrapalhar. Sim. E a gente pode perder aí o prumo, enfim, perder o foco, né? Até porque acho que no nosso nível a gente está totalmente satisfeito. Talvez eu seja errada, certo? Mas penso que está totalmente satisfeito. Acho que é um pouco difícil, né? Porque a gente tem tanta coisa para reciclar. Como, né, Melissa, está satisfeito, sendo ainda preço-não lá na escala evolutiva. É isso, né? Nesse sentido, exato. Gente, olha, mas, gente, temos tanto para andar ainda. Melissa, não tem como, né? Sem chance. Sem chance. Mas estar feliz, claro, mesmo estando insatisfeito, não, né? Com certeza. Agora, tem um aspecto aqui que eu quero trazer, que está um pouco aqui no verbete também, quando a gente fala em psicologia positiva, em mal-estar civilizatório, é que a gente vive um momento hoje da sociedade, do planeta, da contemporaneidade, em que há quase uma obrigação de ser feliz. Isso é chamado de tirania da felicidade, ou felicidade paradoxal, né, pelo Lipovetsky, enfim. Ou seja, que as pessoas não aguentam mais o mínimo de desconforto para nada, né? Qualquer tipo de angústia, de desconforto, que gere muitas vezes uma crise, né, de crescimento, é rejeitado. Se vive de um modo em que tem que se ser feliz a qualquer preço. Felicidade como dever e não como direito. Então isso está tão distorcido, está tão deturpado, que é muito sério, né? Isso aí na SOCIM, né? E é o jeito que se está vivendo hoje, esse hiperconsumismo, essa superficialidade, essa velocidade das coisas, essa falta de sentido, de propósito, esse esvaziamento geral aí, chamada era do vazio. Então, a gente vê hoje os adolescentes, os filhos da gente, não toleram a mínima frustração, né? Não toleram adiar, procrastinar um prazer, algum ganho, em função de alguma coisa mais importante aqui agora, a curto prazo. Então isso é sério, né? É muito grave isso. Tem aqui o autor, o Bauman, traz isso claramente. Ele chama isso a nossa vida líquida, a nossa sociedade fluida, líquida. Tudo é efêmero, tudo é instantâneo. Então é sempre algo que eu não sou, que eu não tenho, é que vai me trazer a felicidade. Então ele coloca aqui uma coisa bem interessante. Ele traz aqui, ele chamou a atenção dele numa revista, a seguinte chamada assim, uma revista de moda feminina. Atenção, meia dúzia de visuais-chave para os próximos meses que vão colocar você à frente da tendência de estilo. Então ele começou a analisar isso, percebeu que, olha, né, aquilo que eu vou ser é apenas para os próximos meses. Daqui a pouco já vai ter outros visuais-chave, né? Outra meia dúzia de visuais para que eu seja uma outra pessoa, que aquilo não vai mais estar valendo. Então, é essa necessidade que torna, às vezes, as pessoas muito insatisfeitas, infelizes, enfim, né? E por todo esse tipo de vida. Ele diz assim, que nós somos livres para escolher. A gente pensa hoje que tem plena liberdade, porém, a gente não controla, não tem controle, não age sobre aquilo que está disponível para escolher. Então, a gente pensa que pode escolher muito, mas a gente não se dá conta de o que está disponível para escolher, né? Está extremamente condicionado, pequeno, medíocre. Bem interessante essa questão de não se tolerar mais nenhum tipo de desconforto e frustração. E temos que ser felizes a qualquer preço. Eliane, pegando aqui um pouquinho a fala da Melissa, quando ela falou assim, eu acho difícil não ter uma zona de desconforto com tanta coisa que tem para fazer, né? Aí eu me remeto à tua taxologia, ao item que você fala da omissão, no número 16,
omissão, o autopesquisador frente à ausência de publicações, e ao item 28, verbete, o pré-neo-verbetógrafo frente à gestão inacabada. Porque eu acho que aqui na comunidade, você estava falando da sociedade, mas eu levo aqui para a nossa comunidade, né? O requerimento de fazer gestão é muito grande. Tem que publicar, tem que pesquisar, tem que fazer verbete, porque senão fica para trás, porque aí vai o revezamento e papapá e papapá. E eu acho que isso cria um estresse muito grande e uma zona de desconforto muito grande em muitas pessoas. Mas como é que eu vivencio isso? Isso a mim não me traz uma zona de desconforto assim muito grande, porque eu penso assim, eu tenho um curso intermissivo. Se eu tenho um curso intermissivo, eu tenho que fazer essas coisas. É cláusula do curso intermissivo. Pelo menos eu aceito isso como parte do meu curso intermissivo. Então não me cria uma zona de desconforto, senão ao contrário. Me cria uma motivação de que eu tenho que fazer. Mas não porque esteja estabelecido na comunidade ou porque o professor Valdo fale. Eu estou falando isso porque muita gente fala estas coisas. Senão eu vejo isso para mim como uma motivação, como uma coisa que me faz muito feliz. Realmente me faz muito feliz. Então, só queria trazer isso pelo comentário da Melissa, porque é um comentário que eu escuto muito. Mas é muita exigência, mas será que a gente tem que fazer mesmo se tem verbetes? Mas será que a gente tem que publicar? Então, eu acho que a resposta é com cada um. Eu sei que eu tenho que fazer. Não sei se 10, ou 5, ou 8, não sei. Mas que alguma coisa eu tenho para fazer, eu sei. Eu, Laura, eu sei. Então, o que a mim me criaria zona de desconforto hoje é não ter nada para fazer. Aí sim que a coisa vai ficar sem graça nenhuma, né? Não tem nem essa meta, né, de fazer os verbetes e fazer as publicações. Eu, pessoalmente, me sinto muito vazia, muito improdutiva. Mesmo com as minhas dificuldades de fazer, que eu tenho como todo mundo. Eu penso que você foi no ponto, porque o que mais pesa, Laura, é a autocobrança, né? Às vezes a gente acha que é os nossos pares, é o entorno, é a equipe aí da verbetografia, ou porque está todo mundo publicando verbete, ou porque, né? É autocobrança. Nós sabemos, como intermissivistas, como, né, o processo da nossa cláusula pétrea aí também, que é uma oportunidade ímpar. Se a gente perder, né? Mas aí sim. Tem gente que vê, incluso, do meu ponto de vista, enfrenta esta situação com rebeldia. Não, mas se todo mundo vai fazer, eu não vou fazer. Por que eu tenho que fazer? É a pessoa que está perdendo. Por isso eu falo que é uma coisa que cada um tem que avaliar. Para mim é importante fazer um verbete, por quê? Para mim é importante publicar, por quê? E é cada um que tem que saber. É uma questão pessoal, eu concordo plenamente. E não adianta cobrança externa, né? Porque toda a minha proposta desse verbete é sempre, olha lá, é autocoerenciologia, é intraconsciencial, né? É pessoal e é intransferível de cada consciência, né? Eu queria só para concluir, que no caso, como a Melissa falava, né? Eu tenho a zona de desconforto, está certo, tem que ter mesmo, e nesse sentido, no sentido que você sabe o que você tem que fazer. Se você não está fazendo, está sendo incoerente. Se está sendo incoerente, alguma coisa vai acontecer. Eu acho que isso é importante, sim, Eliane. Eu até estava preparando uma pergunta nesse sentido. Assim, a definição, o que é que a gente entende por desconforto? Porque não precisa de ser aquele desconforto paroxístico, assim, da melim profunda, mas esse tipo de coisa, de você ver que faz parte da proex da gente fazer alguma coisa, não é um desconforto patológico, mas é uma necessidade de você fazer aquilo. Então, é uma impulsão que você tem ali. Não deixa de ser um desconforto se você definir esse desconforto de uma maneira diferente. Mas olha como eu penso, Rosa, quando a pessoa está reclamando de que porque ela tem que ela está entendendo tudo errado. Já tem alguma coisa que está incomodando ela. Porque por que ela perde tempo e energia falando, não, eu não tenho por que fazer, isso não está na minha proeza. Por que todo mundo está fazendo verbete, eu tenho que fazer verbete, eu tenho que escrever livro. Essa reclamação, essa queixa, já é um detonador de que no íntimo a pessoa já está incomodada com alguma coisa. Senão ela não perdia tempo. Mas eu acho que aí já chega num nível que é além do desconforto. Desse desconforto que está falando, que leva você para frente, entendeu? Não, aí já é vai para todo mundo, né? Eu acho que aí que vale a pena pensar o que é esse desconforto que leva você para frente. Essa é a proposta, né? Como diz lá na definição. Ele, paradoxalmente, ele te impulsiona
para ir para fazer as suas reciclagens. E é um pouco o que a teoria, essa appraisal diz, por isso que eu achei interessante citar aqui. Porque é como você avalia esse desconforto, essa cobrança, na verdade, essa autocobrança interna, né? Essa coisa dentro de você. Puxa, eu poderia estar produzindo mais, não só a verbete, a gente, né, o estado vibracional, né, a questão da projeção lúcida, a questão do parapsiquismo útil, e todas essas frentes aí que a gente sabe que são muito importantes e que a gente não, às vezes, deixa para trás, né? Não está fazendo aí o que já poderia estar fazendo, né? Aí a questão da dissonância cognitiva também. Então, aí tem várias linhas, várias ideias que levam para esse mesmo lugar que eu estou querendo colocar aqui. E é um pouco do que diz lá o Wittgenstein, nessa frase dele aqui, né? Que a solução do problema que você vê na sua vida é viver de um jeito que esse problema não exista mais. Pelo menos a avaliação que você tem desse problema, né? O jeito de viver seu que gera esse desconforto, esse problema, é mudar esse jeito de viver, reciclagem, né? Dá no mesmo. A gente acaba se repetindo aqui, porque... Sim. Aqui em cima. Pois não. Na última linha da página 28, eu não sei se foi isso que você quis dizer, mas você fala na fixação do rentável. Então, se foi isso que você quis dizer, eu queria sugerir você acrescentar o evolutivamente. Então, a fixação? A fixação no evolutivamente rentável. Não sei se é isso que você quis dizer. Sim, exatamente. Isso. Uhum. Então, eu queria sugerir você se acrescentar. Se não estou enganada, isso é um verbete? Ou tem uma, se não estou enganada, tem um verbete ou tem uma ideia já proposta que traz essa ideia de fixação no rentável. Mas essa ideia, Roberto, é isso mesmo. Então, vamos anotar aqui e avaliar. Ou está citado no verbete essa expressão, é do professor Valdo, fixação no rentável. É que aqui no contexto, para mim, Entendi. Eu achei que era isso, mas não ficou claro. Ok. Poderia ser financeiramente rentável também. Obrigada. Tá interessante. Vamos avaliar aqui. Não, mas é que não é o que ela quis dizer. Fixação no evolutivamente rentável. Aquilo que rende, né? Evolutivamente, aquilo que vale a pena. Tem verbete, sim. Tem verbete? Pois é. É o verbete mesmo, fixação no rentável. Então, é isso aí, Roberto. Obrigada. Todo mundo confortável aí? Tudo certinho? Pois não. Na página 29, você poderia aprofundar na terceira linha a técnica de ir às últimas consequências cosmoéticas dos auto-importunamentos. Não sei se já foi falado, eu cheguei um pouco mais tarde. Não foi falado. Aqui é assim, você tem alguma coisa lhe incomodando muito, você está importunado, você está desconfortável, tem aquele prurido intraconsciencial que também é um verbete, aquela coisa incomodando dentro. É você atomizar isso, mexer nisso, né, esquadrinhar isso até as últimas consequências cosmoéticas, no sentido que você possa entender aquilo profundamente, botar todos os bichos para fora, né, limpar esse processo de algum jeito para poder fazer aí a reciclagem desse ponto, desse trafar, desse traço, dessa situação. É isso. As últimas consequências cosmoéticas, você ir à raiz, você ir lá no fundo do processo. Sempre, né, com a intencionalidade, inclusive com a auto-intencionalidade para você mesmo, cosmoética. Né? Nesse ponto é importante avaliar a intencionalidade, então. Sim, o tempo inteiro, né? Cosmoética e intencionalidade aí caminham juntos. Inclusive com você mesmo, né? Porque às vezes a gente quer ir lá e tirar lá do fundo, né? Todo problema, toda a sujeira, todo o processo aí de alguma questão da ferida consciencial, às vezes é para se auto-vitimizar, às vezes é para um outro ganho aí, né? Não, aqui é para que você limpe o processo de alguma forma e siga em frente. Essa é a ideia. Obrigada.
Sim. Em antagonismologia, na página 30, é o primeiro antagonismo. Você pode explicar aí os dois tipos de conflitos? O antagonismo, conflito psicossomático e conflito mental-somático. Aqui é aquela ideia de que conflito, por si só, ele é neutro. Ele não é algo nosográfico, né? E nem homeostático em essência. Aqui o conflito psicossomático geralmente é o conflito com características mais nosográficas, né? Menos homeostáticas, que é o processo emocional, quando a gente não está conseguindo lidar bem, né? Aí entra o processo emocional. E o conflito mental-somático, esse já ganha um outro viés, que seria muitas vezes o debate de ideias, né? As ideias diferentes, enfim, a gente poder pensar diferente, ter admiração discordante, entrar em conflito, mas nesse nível mental-somático. Aí seria uma outra qualificação do conflito. Aí, esse conflito mental-somático, em tese, não deveria gerar desconforto, né? Já o psicossomático, em tese também, deve gerar desconforto, ou gera desconforto. Mas até o conflito mental-somático também poderia estar relacionado com as ideias antagônicas entre a sua e de outra pessoa, né? Não seria antagônicas. Ideias diferentes, né? Visões diferentes, pensamentos divergentes, não quer dizer antagônicos. Né? Formas de pensar, opiniões diferentes sobre o mesmo processo. Né? O duelo, vamos dizer assim, positivo de ideias, né? Mas não propriamente no sentido antagônico. Então tá ok, obrigada. Foi o que eu quis dizer aqui, não sei se ficou claro. Dá tempo, acho que dá, tem mais. Polinomiologia, então, na página 30, na segunda linha, o polinômio de estresse, reação de alarme, adaptação e exaustão. Eu já falei também dele, né? Eu sei que você chegou um pouquinho depois, mas não tem problema. Cheguei 1 hora depois. Tudo bem. A gente reflete, quem sabe alguns tertulianos também chegaram depois. Aqui eu mostro bem a questão de estresse e o estresse negativo, né? E as fases já identificadas e estudadas dos níveis de estresse negativo. Aí a reação de alarme é quando começa toda uma série de sintomas, né? Tanto físicos, emocionais, psíquicos do estresse. Depois a adaptação, a pessoa quase que se adapta àquele nível de desconforto, de sintomas gerados pelo estresse dela, até chegar, isso é ilusório, até que chega um ponto em que ela entra em exaustão. Aí ela pode desenvolver alguma síndrome mais séria, um quadro de depressão, de distimia, de ansiedade mais séria, enfim, aí exigindo às vezes uma intervenção, né, mais porque eu fiquei na dúvida foi clínica, justamente essa adaptação, ela é ilusória, então. Isso. Essa adaptação, você se adapta àquele processo que gerou o estresse, que gerou mudança, que estresse significa uma mudança. O desestresse é quando você lida mal com esse estímulo que veio e que tirou você do seu lugar, do seu prumo, né? E aí a fase de exaustão... Poderia ser, então, uma pseudo-adaptação? Isso, mas tecnicamente isso aqui não é invenção minha, isso é a psicologia, assim, estudos do estresse, do desestresse, propõe essas 3 fases. Tá bom. Obrigada. Essa etapa aqui, não disponha. Ninguém falou do Freud, né? Aqui na estrangeirismologia, né, o Freud, em 1930, trouxe um texto muito inovador e que mexeu muito, chamado Mal-Estar na Civilização. Então, até eu aprendi com a Marlene Kohler aqui como pronunciar em alemão aqui, caso alguém perguntasse. Tá? Então, o que ele propõe nesse texto? Que para nós termos uma civilização, hoje nós, o homem, ser humano, teve que abrir mão dos seus desejos, das suas pulsões, do princípio do prazer, professor Waldo, que é, né, viver só pelo prazer e não pela realidade, teve que abrir mão disso para construir uma cultura, para poder viver em sociedade. E segundo Freud, isso gera, né, e ainda geraria, um mal-estar geral na civilização por não viver plenamente as suas pulsões, os seus desejos, os seus instintos.
Né? Hoje, essa ideia, temos aí próprio Bauman, enfim, outros pesquisadores, outros pós-freudianos aí dentro da psicanálise, que trazem hoje uma versão mais moderna, contemporânea desse mal-estar, né? Mas ainda essa é a base, né? Então, segundo Freud, a cultura, a civilização é um erro, e que a felicidade nunca vai ser possível porque nós tivemos que abrir mão do que nós mais desejávamos, né? Para ficar nessa zona de desconforto civilizatório. Você não vai gastar solo, não? Eu aprendi com a Marlene. Marlene, se ela estiver por aí, é assim: das Unbehagen in der Kultur. Das Unbehagen in der Kultur. A pronúncia não sei falar alemão. Tá, gente. Me desculpem se alguém quer ler. O que você achou da pronúncia? Já está começando, né? Kátia, corrige aí pra gente. Como é que é? Vamos só trazer que quando eu fui trabalhar esse tema, eu falei, puxa, mas alguém já falou aí de desconforto geral, foi o nosso amigo Freud. Professor, tem tempo para uma pergunta? Posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu penso que... É sobre a Kubler-Ross. Você pergunta para a Eliana se ela deixa. Com certeza, ela permite. É sobre a Kubler-Ross. Foi interessante... a gente apresentou um trabalho na jornada de educação aqui da Reaprendência e eu trouxe dentro do meu trabalho uma relação das etapas que ela coloca da morte, negação, barganha, aceitação, enfim, relacionada com a dessoma da autoimagem. E falei da Kubler-Ross. No dia seguinte, o busto dela estava aqui. Não achei isso uma sincronicidade. A pergunta é a seguinte: se eu tenho uma notícia dela, assim, se ela... Como é que ela não está por aqui? Não... tanto que eu andei estudando tudo dela muito tempo, desde que ela apareceu, devido ao processo de projeções. Projeção, EQM, isso. Entende? Tanto que tem lá na minha bibliografia, a gente cita as coisas dela. Agora, o estudo que ela caminhou mais é para a tanatologia, isso, né? Isso. Mais seriamente. Mas não tá. Agora, ela trabalhou bem, ajudou muita gente. Era fora de série. A vida dela é muito interessante, muito rica, com altos e baixos. Fora de série. Tá certo. Muito obrigada. Meu amigo lá de São Paulo mandou o dicionário dele, então eu estou lendo. Mas eu fiz aqui uma apreciação do problema, isso é minha opinião, né? Heterocrítica, né? Tem que eliminar a maioria dos verbetes, consultar as gramáticas, melhorar os critérios, preferir a linguagem adulta, tem muita coisa de criança, de gibi, etc. Eliminar os cacófitos e acertar as linhas frouxas. Ele não olhou nada disso. Está tudo no início ainda. Mas tem coisa interessante. Por exemplo, abajur. Ele acha que é a armadura da lâmpada. Sabe? Açougue. Comércio de cadáveres subhumanos. Sabe? Tem umas assim, braba. Bilu bilu. Mantra utilizado para infernizar uma criança. Binóculo. Telescópio individual. Cachecol, blusa do pescoço, cartola, super chapéu. Agora tem uma aqui de próxima nossa, Cascavel, cidade das cobras. Check-up, vistoria do corpo biológico. É do jeito que faz vistoria de carro, né? Culinária, a arte de engordar. Essa até que é boa, né? Didática, a arte de aprender ensinando. Essa é perfeita. Estrada, rua intermunicipal, quer dizer, 2 municípios, está certíssimo. Agora aqui, espreguiçar, devia ser espreguiçamento, que seria alongamento de gato, cachorro e gente. Tá certo. Isso são as coisas que eu estou separando aqui. Eu já vi a metade aí mas tem muita coisa para refazer. Por isso que é um protótipo sem revisão. Ainda tem que fazer muita revisão. Agora, é preciso, para fazer associação livre de ideias, é preciso a pessoa ler muito.
Eu vou dar uma opinião para ele para esperar, não publicar isso por agora, não, deixa ele amadurecer. Quando ele chegar lá pelos 50, 60, aí ele pensa em publicar. Porque, senão ele vai publicar, depois vai se arrepender, vai refazer o dicionário inteiro. Não é bom. Tem muita coisa que não bate aqui, tem que ir com calma. Aí você teria que estudar um por um. É muito material. Agora, ele é muito bom para fazer listagem de tudo, sempre foi, desde rapazinho. De modo que ele pode ir longe aí, o Michel Chad. Ele lê muito, pesquisa muito. Uma grande pessoa ele. Mas agora, essas minhas heterocríticas é para ajudar, né, naquilo que for possível. Se ele viesse aqui, eu ia mostrar uma por uma, algumas delas. Ó, isso aqui, como é que está? Ele deve vir talvez no final do ano. Pois é. Aí eu mostro isso para ele. Eu vou deixar aí na minha mão aí, para ficar fácil para ele ver. Isso vai ajudar o dicionário dele. Fazer dicionário não é fácil. E o ideal é o lexicógrafo ser de mais idade. Entendeu? Já amadureceu, já tem mais veterano, já sabe mais das coisas. Aí, às vezes, quase sempre é melhor. Ao que me consta, você já escreveu 4 verbetes. Qual que é o número dela? Então, 500. Você se vira. Qualquer coisa, o seu simpático maridinho dá um jeito de ajudar. Tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 50 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 25 perguntas online, 29 votos presenciais e 8 votos online. Os recados de hoje são do João Paulo sobre o curso Consim Cobaia e a Daiane sobre a Escola do Parapsiquismo. Boa tarde, venho falar sobre o curso Consim Cobaia Voluntária do Conscienciograma, promovido pela Conscius, que acontece aqui no CEEC todos os meses, e o próximo curso vai ser no próximo sábado, dia 12, aqui no CEEC. É um curso onde a gente aplica a técnica do Consim Cobaia, essa técnica que é tão falada, está em vários verbetes, se fala toda hora aqui na tertúlia, porém, muitos dos cognopolitas ainda não participaram dessa técnica. E a gente faz ela mensalmente para justamente disponibilizar, para as pessoas terem todos os meses a oportunidade de participar. A gente já tem pessoas que já participaram 4, 5 vezes seguidas. E todo mundo que participa, na primeira vez fica um pouco até acanhado, um pouco ressabiado, mas depois todo mundo, ninguém se arrepende, ninguém participou e se arrependeu ainda. Então essa técnica ela é feita com muito critério, com conscienciômetros docentes, e a pessoa escolhe uma folha de avaliação, ela não precisa ter respondido o conscienciograma inteiro, ela escolhe uma folha de avaliação na hora, responde na hora e já participa da técnica se tiver se tiver sido sorteada. São 3 sorteios para 10 vagas no máximo. Então o curso acontece agora no sábado, dia 12, próximo, a partir das 3 da tarde, logo depois da tertúlia, com maiores informações no site da Conscius, www.conscius.org.br, ou na Secretaria do CEEC, onde são feitas as inscrições também. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Gostaria de convidar a todos a participarem da Escola de Parapsiquismo. A escola é um curso com duração de 1 ano, baseado na técnica de mais 1 ano de vida, no caso, voltado ao desenvolvimento do parapsiquismo. Para isso, a escola foi estruturada com várias atividades fixas e optativas. Entre as atividades fixas, nós temos 3 módulos, o primeiro iniciando agora em janeiro, no dia 4 de janeiro. Entre as atividades optativas, nós temos o curso acoplamentário, dinâmicas parapsíquicas, laboratórios de autopesquisa, maratonas energéticas, entre outros. E o aluno, ele escolhe e monta o seu pacote de acordo com a sua disponibilidade de tempo e o seu planejamento financeiro. As inscrições já estão abertas, basta entrar em contato com a recepção do CAEC. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Aceitação Cosmovisiológica, especialidade Cosmovisiologia, a autora a professora Graça Ventura. Obrigado pela sua presença e até amanhã.